Amém? Queria deixar essa canção hoje falando sobre a importância de ouvirmos a voz do Senhor. A forma como ela entoa dentro de nós, trazendo cura, trazendo libertação. E é sobre esse tema que eu quero, nessa manhã, nessa tarde, estar falando. Mas antes da gente estar indo para a palavra, como você está? Como está seu coração? Você já tomou seu café? Já está aí com seu café? Quero dizer para você que todos os dias é dia de nós celebrarmos o Senhor, celebrarmos a sua dádiva, aquilo que Ele tem para nós. E hoje Ele vai nos chamar a atenção de algo muito poderoso sobre sermos curados da surdez. Porque às vezes os conflitos dentro de nós, aquele tanto de vozes dentro de nós, cada uma falando uma coisa sobre nós ou sobre as pessoas. Isso é um conflito interior que às vezes nos impede de ouvirmos ao Senhor com clareza. Quero convidar você a abrir a sua palavra, lá no livro de Mateus, capítulo 13. A palavra do Senhor vai dizer assim, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Amém, minha querida? Nós vamos andar um pouquinho hoje na palavra. Você tem noção do poder que tem os seus ouvidos? O que você tem alimentado os seus ouvidos? O ouvido, ele é um órgão muito importante para nós. É tão importante que o Senhor fez 2, e sempre na sua escritura de Gênesis e Apocalipse, o Senhor fala sobre o poder de ouvirmos, de escutarmos, de estarmos atentos os nossos ouvidos para a voz do Senhor, para o que Ele diz. O ouvido, eu não sei se você sabe, mas que eu achei interessantíssimo. Nosso ouvido, ele é dividido em três partes. Nosso ouvido, ele é algo maravilhoso de se estudar. Porque assim como nós somos um ser dividido em 3, o nosso próprio ouvido também, ele tem a parte de ouvir, processar e a parte de interpretar. O nosso ouvido tem esse papel fundamental. Assim como nós somos um ser de alma, corpo e espírito. Somos ser de alma, corpo e espírito. Aquilo que meu corpo recebe e vai para o coração, para a alma, e penetra na alma. É uma parte fundamental do meu ouvido também. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vou refletir, vou processar, e aquilo que eu vou interpretar, vou realizar. Então eu preciso estar muito atenta com o poder que tem o ouvir, e que o Senhor vai falar sobre isso na sua passagem. A palavra do Senhor vai dizer que aqui nessa passagem o Senhor estava ministrando, o Senhor estava pregando, o Senhor estava ministrando a sua palavra. Só que o povo endureceu o coração. Os seus ouvidos estavam fechados, os seus olhos se fecharam. Já não queria ouvia de mau grado a palavra do Senhor. Só que o Senhor, no verso 14, vai falar que para que se cumprisse a profecia de Isaías. A profecia de Isaías vai falar sobre isso.
ouvidos, olha, e nele se cumpre a promessa de Isaías, que ele diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Aqui o próprio profeta Isaías falou sobre isso. E o Senhor agora, ele ministrando a sua palavra, ele fala como que o povo estava, que aquela profecia estava sendo concretizada naquele momento. Porque o Senhor estava pregando, o Senhor estava ensinando, mas o povo estava surdo, não queria ouvia, mas de mau grado. Sabe quando alguém está falando e você não gosta de ouvir aquela voz, ou você não gosta de ouvir a pessoa porque você não se agrada, ou a conversa é chata? As pessoas estavam desse jeito com as ministrações, com os sinais, com tudo que o Senhor estava falando. E o Senhor fala: mas isso é um cumprimento da profecia de Isaías. O coração do povo estava endurecido, os seus ouvidos estavam ouvindo de mau grado, os seus olhos estavam fechados. Para que não visse a glória de Deus, visse que Jesus estava ali, para que não ouvisse o que ele estava pregando, e para que seu coração não compreendesse, e nem se convertesse, e nem se permitisse o Senhor curar. Sabe, eu fico maravilhada com o Senhor falar para nós nessa manhã sobre... Em Jeremias também a palavra do Senhor vai dizer algo interessante. Isaías capítulo 6, no verso 10, a palavra do Senhor diz: a quem falarei? A quem darei essa advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tampados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de contê-la dentro de mim. Aqui o profeta estava falando para o Senhor que ele estava cheio da presença do Senhor, mas para quem ele ia falar, para quem ele ia pregar? O próprio profeta Jeremias também fala sobre isso, sobre a surdez do povo. Ele fala para Deus sobre a surdez: Senhor, eu estou falando, mas o povo não está ouvindo, o povo não tem mais prazer em escutar a sua voz, o povo não tem mais... Estão com os ouvidos tampados, desprezam a palavra do Senhor. Sabe, o próprio profeta Jeremias também fala sobre isso. Ele denuncia para o Senhor sobre essa parte. Sabe algo que o Senhor também fala? Ele fala que ele está à porta e ele bate, ele convida, ele chama. Mas ele fala assim, ó: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, aí ele fala: eu entrarei, cearei e estarei com ele. Curarei, sararei, salvarei. Mas para isso preciso ouvir, eu preciso estar com o meu ouvido atento para ouvir a voz do Senhor, atento para interpretar e compreender a voz do Senhor, estar com o meu coração amolecido, quebrantado. Sabe, há uma parte que nós achamos que Deus também é surdo, que às vezes Ele não nos ouve, né? Isaías 59, 1 ou 2 vai falar que o Senhor, Ele não está com as mãos encolhidas, nem os seus ouvidos surdos. Ele nos ouve, Ele está ali com as suas mãos atento, pronto para nos abençoar, para nos ouvir. Mas por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, da nossa concupiscência da carne, nós nos afastamos do Senhor. Isso é como se fosse um impedimento, uma surdez dentro de nós que nos impede de ouvirmos o Senhor, vermos o Senhor estender a mão, vermos o Senhor sobre nós. Apocalipse, eu acho interessante quando o Senhor escreve as cartas à igreja. Ele fala: você esqueceu o meu amor, eu conheço as suas obras, eu tenho te visto, observado, mas você esqueceu do primeiro amor. A outra, o Senhor fala que é morna. Quem dera se fosse crente ou frio, mas não é morna. A outra, o Senhor fala de aceitar o adultério, o pecado dentro dele.
E o Senhor tudo isso escreve, são 7 cartas, estude lá e observe para você ver, o Senhor vai falar. O Senhor fala, olha, eu tenho observado, eu tenho te visto, igreja, eu tenho visto você, filho, mas uma coisa eu tenho contra ti. E no final o Senhor fala todas as cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E aquele que ouvir guardar as minhas palavras, aquele que estiver atento ao que o Espírito diz, esse será vitorioso. E esse eu darei um maná escondido. Esse eu darei uma pedra branca com um novo nome gravado nela, que ninguém nunca conheceu e não viu. Mas eu tenho uma palavra para você. O Senhor fala que Ele está com a mão estendida para abençoar e não está surdo, para que não possa te ouvir. Mas há um homem a qual estava dessa forma, estava surdo, estava mudo. A surdez, ela também traz a falta de palavra, de sabedoria para nós. Ela traz várias consequências para dentro de nós. E que nós não sabemos falar daquilo que Deus está fazendo. Nós talvez porque estamos mudos, nós não conseguimos nem entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Que nós não estamos ouvindo o Senhor, que nós não estamos conseguindo mais ouvir o que Deus está dizendo, o que Deus tem para nós. Isso nós não conseguimos falar da grandiosidade de Deus, nós não conseguimos testemunhar. Nós não conseguimos pregar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, porque nós estamos surdos. Mas eu quero dizer para você que há um Deus que Ele cura, que Ele transforma, que Ele liberta. Eis que Ele está na porta. Se você abrir para Ele, Ele vai entrar, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar da sua surdez. A palavra de Marcos 7 conta a história de um homem surdo e mudo. E o Senhor chega para curá-lo. E o Senhor chega e transforma aquele homem. Qual é a sua dificuldade hoje? Você está precisando ouvir a voz do Senhor? Você está precisando ser curado hoje? Qual é a cura que você precisa? O que você está precisando hoje? Fala para o Senhor. Senhor, não estou conseguindo te ouvir. Fala para o Senhor o que você está precisando nessa tarde, nesta manhã, nesta noite. Olha o que o Senhor fala. A seguir, Jesus saiu dos arredores do Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que ele impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus afastou aquele homem da multidão. Olha só, para você, para uma das partes para sermos curados, é ir até Jesus, suplicar a Ele: Senhor, não estou te ouvindo, Senhor, eu preciso ser curado. Ali o Senhor afastou aquele homem da multidão, do meio do povo, levou para um lugar a sós. E Jesus então toca nos seus ouvidos. Em seguida o Senhor toca na sua língua. Então o Senhor voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse: Efatá. Olha que palavra, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que o Senhor não está com as mãos encolhidas que não possa te tocar. O que eu quero dizer é que o Senhor não está surdo que não possa te ouvir. O Senhor está à porta, Ele bate. Se você abrir, Ele vai curar você. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, se você não tem conseguido interpretar, se tem vivido esse conflito dentro de você, permita hoje o Senhor curar os seus ouvidos da surdez. Permita o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa o Senhor Ele ministrar. Deixa o Senhor te curar, te renovar.
Mas também eu quero falar algo que eu não posso deixar. Às vezes você está vivendo a história de Zacarias. Sabe, Zacarias era um homem já de idade. E num dia de seus últimos dias de servir ao Senhor no templo, como sacerdote, ele teve um encontro com Deus. Ele teve uma experiência a qual foram poucos que tiveram. O Senhor lhe promete algo, um filho na sua velhice, um herdeiro. Mas algo acontece, aquele homem ouve a voz do Senhor, ele sabe, ele consegue ouvir a voz do Senhor naquele momento, o Espírito dizendo para ele da promessa do filho que entregaria. Mas Deus fala para ele que a partir daquela hora ele estaria mudo, Deus o tornaria mudo e ele não iria conseguir falar nada até o cumprimento da promessa. Sabe, mulher, nessa manhã eu quero dizer algo para você. Às vezes essa permissão na sua vida, às vezes o Senhor vai curar os seus ouvidos, mas às vezes o Senhor vai te pedir um tempo de silêncio, de estar calada, de estar muda, até o cumprimento do propósito, até o cumprimento da promessa do Senhor na sua casa, na sua vida. Porque às vezes nós fazemos igual esse homem, somos curados, o Senhor fala, não fale para ninguém. E nós saímos falando para todo mundo, saímos contando no tempo errado, na hora errada, falamos demais. Sendo que o Senhor deu uma ordem, o Senhor curou, o Senhor restaurou, mas o Senhor pediu um tempo de silêncio. Olha, enquanto a promessa não cumprir, enquanto o tempo não vier, não fale nada. Mas nós falamos demais. Entenda que o Senhor te deu 2 ouvidos para ouvir, uma boca só para falar. Ele fala que o homem que é sábio em ouvir, é bem-aventurado, ele conquista as vitoriosas, ele é abençoado, ele é próspero. Mas o homem tolo que fala demais, esse, a própria palavra já diz tolo, não tem sabedoria, é exagerado demais. Então, entenda essa palavra hoje nessa manhã, permita ao Senhor. Esteja no silêncio também, espere o tempo certo de você falar das bênçãos do Senhor até o cumprimento. E a palavra de Deus vai dizer que Zacarias só tornou a falar quando o filho nasceu. Ele saiu dali, ele não pôde contar o que ele tinha visto. Mas o povo estava vendo com os seus olhos que aconteceu com aquele homem. A promessa sendo cumprida. E quando veio o cumprimento do filho nascer, o Senhor tornou ele a falar e ele pôde contemplar a glória de Deus. Então entenda hoje essa parte, ouvir e estar calado. Se você precisa dessa cura, dessa surdez para ouvir a voz do Senhor, vamos orar agora. Senhor Deus, Pai, nesta manhã, eu coloco diante de Ti, ó Pai, nossos ouvidos, para que nós estejamos atentos, ó Pai, para ouvir a Sua voz, ouvir os Seus ensinamentos, a Sua palavra, ó Pai. Pai, se é o tempo de nós estarmos calados, ó Pai, que o Senhor nos feche a nossa boca, que nós sejamos perfeitos em dominar a nossa boca, tardio em falar, que nós possamos ter sabedoria dos céus, ó Pai, nessa manhã. Cura os nossos ouvidos, silencia a nossa boca, silencia nossas vozes inferiores, ó Pai. Nos cure da surdez, para que nós possamos ser o profeta no tempo oportuno, no tempo improvável. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã eu coloco diante do Senhor. Eu entrego, Senhor, cada uma delas nessa manhã e te peço que o Senhor esteja abençoando, esteja descobrindo, tirando, Senhor Jesus, toda a barreira que nos impede de te ouvir. E que nós sejamos restaurados nessa manhã em nome de Jesus. Assim, ó Pai, eu oro nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, louvando ao Senhor por todos os teus feitos. Que a graça e o amor de Deus esteja conosco, minha querida. Fica com Deus. Que eu espero que o Senhor tenha falado muito com você nessa noite, nessa tarde. Não importa a hora que você esteja ouvindo. O importante é que você está aqui juntinho comigo, conectado, para nós juntos ouvirmos a palavra do Senhor,
para junto nós aprendermos o Senhor. Um beijo no coração e até amanhã.